Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta e no dia de hoje a gente vai finalmente falar sobre o Patamon. Eu sei que tem muitas pessoas que já pediram para mim fazer a Evolução Correta do Patamon. Eu esperei bastante para fazer ela, mas finalmente chegou o dia. Então, hoje a gente vai estar falando do Patamon, de todas as evoluções angelicais pelas quais ele passa. Então, vamos falar um pouquinho dele? Vamos embora! Então, para começar, não diferente de todos os outros Digimons, ele também começa com uma Digitama, um ovo de Digimon. E quando essa Digitama choca, de dentro dela nasce um Digimon em nível treinamento 1 ou em nível em BB1, que nesse caso vai ser um pequenininho chamado Poyomon. E o Poyomon, pessoal, nada mais é do que um Digimonzinho parecido com uma água-viva, né? Então você já viu uma água-viva que fica no mar assim? Basicamente é o que ele é, inclusive os Poyomons normalmente vivem dentro d'água, né? Muito parecidos com as águas-vivas mesmo. Então, Poyomon, pessoal, com esse corpinho super simples dele, o nome dele é Poyomon, esse Poyo vem de Poyo Poyo, que é normalmente usado no Japão para descrever crianças engatinhando. Faz sentido até pelo nível de evolução dele, né? Como eu disse, ele é um Digimon semelhante a uma água-viva. O corpo dele é basicamente todo transparente. E é muito interessante, na descrição dele é dito que ele é um dos Digimons que tem a estrutura corporal, né? A fisiologia dele extremamente primitiva, então uma coisa bem pré-histórica, né? Ele é até conhecido por estudiosos do mundo digital, seja lá quem for, como o elo perdido que pode ajudar a identificar a origem dos Digimons. O que é muito interessante, porque tudo que isso quer dizer pra gente é que ele é um Digimon que provavelmente é muito antigo dentro do mundo digital e que, por ele ser tão simples, ele existe há tanto tempo e através disso ele pode trazer coisas até muito antigas dentro do DNA dele, coisas do tipo, né? O que é muito interessante, até por ele viver na água, né? No mar. O Oceano da Net é conectado com a origem dos Digimons, a maioria das pessoas sabe disso, né? Então faz sentido que ele tenha essa conexão, super legal. Então esse é o Poyomon, primeiro nível aqui da nossa linha evolutiva. Quando esse Poyomon ficar vivo por um certo tempo, ele vai acabar se protegendo, se escondendo e tudo mais. E sobrevivendo o tempo suficiente, ele vai finalmente evoluir para o nosso nível em treinamento 2, o Tokomon. Então, Tokomon a maioria das pessoas já conhece muito bem. Apareceu em Digimon Adventure original, inclusive. E o Tokomon é super interessante porque ele, inclusive na imagem aí vocês vão ver daqui a pouco, é o fato de que ele tem, dentro da aparência dele, uma ferocidade que não combina muito com ele. Mas vamos começar do começo, né? O corpo dele, basicamente, ele parece um cachorrinho, porquinho, ursinho de pelúcia, alguma coisa do tipo, né? O nome dele, esse Toko, vem de Toko-Toko, que é uma onomatopeia japonesa para andar, né? Não para andar qualquer pessoa, normalmente usado para essa onomatopeia para o barulho que certos pequenos seres fazem ao andar, né? Em mangás e coisas do tipo. Toko-Toko. Faz sentido, ele é pequenininho e tal, tem umas patinhas, né? Então, na descrição dele direto a gente já vai para essa parte, para esse lado. O fato de que ele é um Digimon de nível em treinamento 2, porém ele já tem patas, né? O que é muito raro de se acontecer. Normalmente eles parecem umas gelatininhas, eles flutuam por aí, eles rastejam, eles pulam. Um Digimon desse nível já ter patas quer dizer que ele já é bem avançadinho, o que é muito interessante, né? É raro. Logicamente a gente sabe que ele vai acabar chegando em Digimons muito raros no futuro, né? Mas já nesse nível ele já é, né? É dito também que ele é muito inocente e bonzinho, porém que você deve tomar muito cuidado com ele. Por que isso? Bom, bem simples, porque apesar dele ser super bonzinho, quando ele abre a boca, ele tem uma boca enorme, gigante, com muitos dentes super afiados. E se ele te morder, com certeza vai machucar muito. Eu acho que facilmente ele consegue arrancar o braço de alguém com essa boca dele. Ele lembra bastante aqueles cachorros de desenhos animados que são super bonitinhos, de repente abrem aquela boca extremamente grande, assim, né? Provavelmente é nisso que eles se basearam para criar o Tokomon. Então, super legal. Esse é o Tokomon, então, pessoal. E daí, então, esse Tokomon sobrevivendo, se escondendo, pulando por aí, sendo feliz, ele finalmente vai evoluir para o pilar do nosso vídeo, que nesse caso aqui vai ser o Patamon, né? Então, Patamon, um Digimon favorito de muitas pessoas, que segue por linhas evolutivas também favoritas de muitas pessoas, né? O corpo dele, basicamente, ele parece também um porquinho,
meio que um coelho assim, né? Agora ele já ganhou cores, ele tem uma cor de pele meio amarelada nas costas dele, né? E as patinhas dele tem dedos da cor preta. Então, o nome dele, pessoal, pata vem de patapata, que é também uma onomatopeia, que é um som usado para bater de asas, né? E por que ele tem isso? Bom, porque ele não tem asas exatamente, mas ele tem grandes orelhas, e essas orelhas ele usa como asas, e ele faz barulho quando ele tá batendo elas assim, né? E essas orelhas, inclusive, tem muito a ver com a descrição dele, com a personalidade dele, né? É dito aqui, inclusive, que ele é caracterizado por suas orelhas enormes, que ele usa para voar. Porém, uma parte muito engraçada, que é o fato de que quando ele voa muito lentamente. É dito aqui, inclusive, que a velocidade a qual ele consegue voar é 1 km por hora. Então, que compensa mais ele andar do que tentar voar com suas orelhas, o que é muito engraçado, né? A não ser que ele pegue um vento assim e empurre ele, provavelmente a coisa vai ser muito ruim para ele, né? Tentar voar. Inclusive, é dito que ele fica muito bonitinho quando ele tá tentando voar, mas que ele mesmo não gosta, e ele não gosta que achem ele bonitinho fazendo isso, né? Então é dito também que ele é super obediente e que seus treinadores, seus Digi escolhidos, normalmente serão muito bem protegidos. Faz sentido, ele vai evoluir para muitos Digimons da justiça, né? É dito também que apesar dele não possuir um anel sagrado, ele não tem em nenhuma parte do corpo dele, ele possui um poder sagrado escondido dentro do corpo dele e que muitas vezes ele coloca isso para fora e fica ainda mais poderoso. Mais uma vez, já conectado com o fato de que ele vai evoluir para Digimons angelicais, Digimons sagrados muito poderosos. Faz sentido que ele tenha uma coisa dessa. E é dito também aqui que ele tem os genes de Digimons antigos, de Digimons do grande passado distante. O que também se conecta com o fato de que ele evolui para Digimons desse mesmo tipo, sagrados e tudo mais, né? O que é interessante, porque como a gente viu antes no Poyomon, né, na primeira forma de todas, o Poyomon também tem genes de coisas do passado. Então faz sentido que o Poyomon chegue no Patamon, eles têm essa conexão aí dentro deles. Então, pessoal, esse foi o Patamon, o pilar do vídeo, e a partir de agora a gente vai começar a ir para as evoluções de nível maior. Nessa linha evolutiva a gente vai ter vários e vários, então eu vou tentar citar todos eles para vocês o mais rápido possível. Então vamos lá. Então, chegando nos nível adulto, nos nível campeão de evolução, eu vou citar 3 Digimons aqui. Primeiro dos 3, o que vocês já estão esperando que vai aparecer aqui, é o Angemon, né? Então, Angemon, pessoal, tão conhecido, tão famosíssimo pra caramba, né? O nome dele, bem simples, vem dos anjos, né? Ou os mensageiros de Deus, bem básico. Toda a aparência dele é de um grande anjo com muitas asas, um bastão que ele usa para lutar. Tem a aparência de um guerreiro da justiça, um protetor dos bons e coisas do tipo, né? É dito na descrição dele que ele possui 6 asas. Isso significa que dentro do panteão dos anjos ele tem um bom nível, né? A quantidade de asas influencia no nível que um Digimon tem dentro do panteão dos anjos, né? Dentre os anjos, no caso. É dito também que a roupa dele é do branco mais puro e divino, né? O que é muito interessante eles falarem da roupa dele. Que ele é conhecido por trazer a felicidade, porém, ao confrontar o mal, ele nunca para de atacar até que seus oponentes sejam completamente aniquilados. Então, bem bruto quando se trata de seres malignos, né? Mas fora isso, ele é muito bonzinho, muito legal. E é dito que, em todas as vezes que o mundo digital sofreu com grandes crises, os Angemons aparecem para liderar os Digimons que tenham pensamentos e vontades semelhantes às deles, né? O que a gente vê várias vezes onde o Angemon aparece, ele sempre está ali para guiar a justiça, para liderar os outros Digimons. Normalmente ele é visto como o mais poderoso de grupos, como acontece em Digimon Adventure, por exemplo, né? O que é muito interessante. Então, esse foi o primeiro nível campeão aqui, o principal. E agora a gente vai pro segundo, que no caso é uma variação do Angemon, a gente vai falar do Pidmon. Muitas pessoas chamam ele de Pidomon, mas aqui é apenas um fato de tradução, porque o D mudo, lido no japonês, fica do, por isso eles às vezes escrevem Pidomon, mas o nome dele é Pidmon, né? Então, muito parecido com o Angemon, apenas as cores da roupa dele e alguns detalhezinhos bem pequenos mudam, que não influenciam em quase nada. O Pidomon, eu coloquei ele aqui porque, obviamente, ele é uma variação de Angemon e ele não fica bem como evolução de outras coisas a não ser do próprio Patamon, né? Então, o nome dele, o Pid, vem de nome Cupid, né? Em inglês, é o inglês usado para o Cupido, né?
que é o deus do amor romano, aquele que atira a flechinha e deixa os outros apaixonados. Por isso ele tem esse Pide no nome, né? Provavelmente ele tem esse nome porque, diferente do Angemon que tem roupas azuis e brancas, ele tem roupas rosa e brancas, né? E os cupidos normalmente são bem conectados com cores como essas, né? É dito que ele é uma variação do Angemon com apenas 2 asas em vez de 6 asas que o Angemon tinha. Graças a isso, os Pidgeons têm menor nível dentro do Panteão dos Anjos. O menor nível de todos, né? Ele só tem 2 asas. Semelhante ao Angemon em todas as suas missões, ele sempre busca destruir todo o mal como um guerreiro da justiça, um guerreiro celestial, né? Enquanto o Angemon usa ataques sagrados apenas, né? Normalmente ataques de luz, coisas do tipo é o que o Angemon se especializa, os Pidgeons usam mais ataques de fogo, então eles fazem as asas pegarem fogo, os punhos dele muitas vezes atiram ataques de fogo, então ele tem essa diferença de variação. Enquanto o Angemon usa poderes sagrados, o Pidgeon, apesar de ser sagrado também, usa mais ataques de fogo, né? Então esse é o Pidgeon, pessoal, é bem simples, bem básico. E agora, o terceiro nível campeão aqui, pessoal, eu vou apenas citá-lo, tá? Eu não vou falar muito dele, porque eu não vejo sentido em falar dele aqui. Ele não se encaixa bem nessa linha evolutiva, porém ele precisa ser mencionado, porque sim, é possível que um Patamon alcance essa forma. Vou explicar para vocês. Ele é o Devimon. Então o Devimon vai aparecer aí para vocês. E todo mundo vai falar assim, nossa, mas por que o Devimon tá aqui? Não era para ele estar em outra linha evolutiva, ele não combina? Realmente, porém, pessoal, oficialmente, na descrição oficial do Angemon é dito que um Angemon caído se transforma em um Devimon. Então, se um Patamon evoluir para Angemon e esse Angemon se transformar em Devimon, o Devimon fica certo para essa linha evolutiva. Então ele precisa estar aqui, vocês entenderam? Apesar disso, como eu disse, ele não se encaixa bem nessa linha evolutiva. Eu vou apenas citá-lo aqui, vou deixar ele aqui para vocês entenderem que sim, é possível que um Devimon apareça nessa linha evolutiva, tá bom? E ele é o terceiro e último nível campeão aqui dessa linha. A partir de agora, então, se esses Digimons lutarem, perseverarem no mundo digital, eles vão acabar alcançando o nível perfeito de evolução, então vamos para eles. E quando a gente chega então nos níveis perfeitos de evolução, a gente vai pensar direto no Holy Angemon, que vai aparecer aí para vocês. Também chamado de Magna Angemon, porém o nome original dele é Holy Angemon, né? E, bom, ele é basicamente um Angemon com uma armadura muito mais legal, muito mais cheia de detalhes, cheia de fitas e tudo mais, e armadura e tudo mais. Então, muito legal, muito interessante. O nome dele é Holy Angemon. Basicamente, Ange ainda vai vir de anjo, obviamente, e Holy se traduz para sagrado. Então, Digimon Anjo Sagrado é o nome dele, basicamente, né? Então, agora ele mudou de tipo, ele não é mais um Digimon Anjo, ele é um Digimon Arcanjo, o que é muito importante dentro do contexto de Panteão dos Anjos. Então, é um Digimon Arcanjo que possui 8 asas prateadas brilhantes. Então, vocês percebem que de 6 asas do Angemon, agora ele possui 8 asas, quer dizer que dentro do Panteão o nível dele também subiu, né? É muito mais poderoso. A missão dele no mundo digital é agir como um oficial da lei, que impõe a lei da bondade para os outros Digimons. E ele tem o trabalho de supervisionar as massas, os grupos de Digimons angelicais. Então não importa onde seja, mas provavelmente, principalmente dentro do Panteão dos Anjos, ele meio que trabalha como se fosse um oficial que fala, vocês têm que trabalhar dessa forma, então façam dessa maneira, né? Ele provavelmente guia os Angemons e os Pidgeons e coisas do tipo, né? Quando ele está nesta forma, ele é conhecido como o modo de batalha do Holy Angemon. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Ele possui o escudo de raios, o Beam Shield, em seu braço esquerdo e a espada sagrada Excalibur no seu braço direito. Se essa espada Excalibur tem alguma conexão com a história dos Cavaleiros da Távola Redonda, não tem como saber, porém ela é exatamente a mesma espada com o mesmo nome, né? Talvez ele tenha alguma conexão com os Cavaleiros Reais? Não faço ideia. É dito então por último que ele possui a personalidade muito severa quando ele está nessa forma, né, no modo de batalha. E ele age de forma muito séria e perfeita em qualquer batalha que tiver que travar. Então, muito importante, pessoal, esse Holy Angemon que apareceu em Digimon Adventure é conhecido como o modo de batalha, apesar que lá ele era apenas naquela forma. Foi a única forma na qual ele apareceu. Porém, então, a gente vai para o segundo nível perfeito dessa linha evolutiva, que no caso é a outra forma do Holy Angemon, que é conhecido como Holy Angemon
Priest Mode, vai aparecer ele aí pra vocês. Então, Holy Angemon Priest Mode, vocês vão perceber que a roupa dele é bem diferente agora. Ele parece aqueles anjos que você vê nos quadros e pinturas nas igrejas, né? Uma roupa branca, quase um sobretudo, né? As asas dele são muito mais parecidas com asas de anjo agora também, né? Porém, vocês percebem que vários pontos no corpo dele são exatamente os mesmos, incluindo o próprio capacete que ele usa, né? Então, o nome dele é o mesmo, porém o Priest se traduz em português para sacerdote. Então, basicamente, Holy Angemon modo sacerdote, que é o tipo do cara que vai ficar dentro de templos, e faz todo sentido aqui. Por que essa forma, esse modo alternativo, conta como um nível perfeito alternativo? Porque o Angemon pode evoluir tanto para o Priest Mode quanto para o Holy Angemon modo de batalha, em qualquer ordem, sabe? Tanto faz se ele evoluir para um ou para o outro. Então ele pode sim estar contando como um Digimon alternativo, tudo bem? É dito que nessa forma alternativa do mesmo Digimon, ele tem o mesmo nível e as habilidades são extremamente semelhantes. Então equipamentos, ataques, poderes são basicamente os mesmos, né? Que essa forma possui uma personalidade muito gentil, né? Contrário do modo de batalha, onde ele é bem severo, né? Ele vai cuidar de templos no mundo digital, templos sagrados, né, tudo mais, espalhando as palavras de bondade e de luz para todos os Digimons ou quem quer que seja que quiser ir nos templos deles. E inclusive ele pode, se ele quiser, trocar de forma entre o modo Priest e o modo de batalha a hora que ele quiser, né? Desde que seja necessário, ele vai mudar de forma. Então é muito interessante. Esse Holy Angemon Priest Mode apareceu pela primeira vez no mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, né? Se você quiser ver ele em ação, você pode ler o mangá, o que é muito legal, aquele mangá é muito bom. Então, de escolhidos, esses são os dois níveis perfeitos aqui, né? Eu vou então partir para os nível Mega. Já aviso vocês que nível Mega a gente vai ter um monte de Digimons que eu vou ter que citar aqui. Então, vamos embora. Então, chegando nos nível Mega, como eu disse, a gente tem vários e vários Digimons que eu vou ter que citar aqui, né? Queira ou não, o Patamon é meio que o pilar de evolução para vários Digimons extremamente sagrados e muito conhecidos que a gente tem hoje. Então, vamos começar daquele que todo mundo já está esperando que apareça aqui, é o Seraphimon. E ele é basicamente um grande anjo enorme com uma armadura sagrada muito bonita e muitas asas nas costas, né? Então, basicamente, uma evolução perfeita para essa linha evolutiva vindo do Holy Angemon, que já tinha conseguido uma armadura ainda melhor, agora a armadura dele ficou ainda melhor, né? E ainda maior. Parece muito pesada agora, inclusive. O Serap, do nome dele, vem de Serapis, né? Que são os serafins que habitam no panteão dos anjos na Bíblia, mitologia, entre outras coisas, né? É dito na descrição oficial dele que ele é um Digimon serafim que se veste com uma armadura sagrada de um prata muito brilhante, né? E possui em suas costas 10 asas douradas. Mais uma vez, nível de asas mostra o nível dele dentro do Panteão dos Anjos. 10 asas é basicamente o nível supremo dentro daquele lugar. Então, é dito ser um ser do maior nível dentre os Digimons Anjo, que governa sobre todos eles. Se é apenas ele que governa, não dá pra gente saber, a gente nunca viu o Panteão direito. Porém, provavelmente a Ophanimon e o Querubimon e etc. devem comandar e governar os Digimons Anjos lá dentro da mesma forma, né? Daí é dito então que o seu rosto e personalidade ficam sempre escondidos por trás de sua armadura, o que é muito interessante porque realmente você não vê nada do corpo do Holy Angemon. Apesar de a gente acreditar que por baixo da armadura ele tem um corpo do cara, né, que é semelhante ao corpo do Angemon e do Holy Angemon que a gente via, basicamente a gente não consegue ver quase nada do corpo dele ali, né? Então é um dos seres mais próximos de Deus do mundo digital, o que é muito importante, são muitos poucos Digimons que tem uma coisa como essa na descrição deles, e é dito que quando ele descer para a batalha final, ele vai purificar tudo que existe. Essa batalha final não é dita qual é, porém muito provavelmente isso é uma referência ao Apocalipse da Bíblia, né? Onde lá tem anjos e arcanjos e tudo mais, e batalha final é o fim de tudo, basicamente a luta contra o mal e tudo mais que acontece. A gente deve estar tendo um exemplo disso em Digimon Adventure 2020. Se você assistiu todos os episódios, você sabe do que eu estou falando. Então, esse é o Seraphimon, pessoal.
É o mais importante aqui dessa linha evolutiva, porque é o Mega principal que normalmente o Patamon sempre alcança, porém tem muitas formas Mega que o Patamon pode alcançar que são importantes. Vamos citar elas a partir de agora. Então, o primeiro que eu quero citar aqui é um Digimon chamado Black Seraphimon. E eu não tenho uma imagem muito boa dele, porque a única imagem que a gente tem dele basicamente vem do jogo Digimon World 3, apesar dele ser um Digimon que realmente existe, né? O Black Seraphimon, basicamente a mesma coisa, até o nome é a mesma coisa. Ele é, como eu disse, o mesmo, porém aparentemente não conectado com outros Digimons Anjo. Ele não tem a mesma coisa que o Seraphimon normalmente tem lá no Panteão. Tem as cores diferentes, né, para representar que é um Digimon bem menos sagrado. Então, as asas douradas não estão ali, são vermelhas, a armadura prateada brilhante agora é toda de uma cor bem escura, né, que é representada pelo próprio nome dele, né? Então, esse aqui é o segundo que eu quero citar para vocês, né, que normalmente vai vir como evolução de um Holy Angemon também. E daí, partindo dele, a gente vai ter então o terceiro aqui da lista, que é conhecido como Shadow Seraphimon, né? Apesar que o Shadow Seraphimon também é chamado de Black Seraphimon, porém eu gosto de chamar ele de Shadow Seraphimon para diferenciar ele do Black Seraphimon que apareceu em Digimon World 3, né? Esse Shadow, obviamente, das sombras da escuridão, né? Também, mais uma vez, o mesmo Digimon que o Seraphimon, porém agora já manchado pela maldade, pela corrupção, pela malícia. As asas dele, que eram douradas, agora foram todas pintadas de roxo e agora elas parecem todas com asas de morcego, dá pra você perceber, né, que ele se transformou bastante. Tudo nele foi transformado de uma forma maligna. Vocês vão perceber em toda a armadura dele que ele é bem diferente, até aquela cruz que ele tinha no rosto dele virou de lado e agora ela parece com um X, né? Apesar dele não ser um Digimon X de forma alguma. Ele parece mais um Lorde da Escuridão do que um arcanjo como ele era, né? Apesar dele ainda ter a mesma quantidade de asas. E é dito, nesse caso, nessa forma, que ele está a um passo de se transformar completamente em um Lorde Demônio, né? Do outro grupo de Digimons que vocês conhecem muito bem. Inclusive, um detalhe muito interessante sobre o Shadow Seraphimon é que o Seraphimon e o Black Seraphimon usam um ataque chamado Seven Heavens, né? Onde eles dão 7 bolas de luz. Na forma de Shadow Seraphimon ele tem um ataque chamado Seven Hells, então mudou o ataque já, porque ele está bem pior do que antes, né? Então a gente vai para o próximo agora, pessoal. E os próximos dois, na realidade, eu vou apenas citar eles aqui para vocês. Da mesma forma que eu fiz como o Devimon. Então, aqui a gente vai citar o Demon, né? O Daemon, que é membro dos 7 Lords. Ele é citado aqui por quê, pessoal? Porque tanto o próprio Seraphimon tem na descrição oficial dele de que quando um Seraphimon cai da graça, ele se transforma em um Demon. Então, faz sentido que ele esteja aqui, porque o Patamon pode virar um Seraphimon que vai se transformar em Demon, né? Mas não só isso, na própria descrição do Shadow Seraphimon é dito que ele está a um passo de se transformar no Demon também, né? Então sim, ele pode pertencer a essa linha evolutiva, eu só não acho que ele combine muito com tudo isso, né? Então ele vai ficar apenas citado aqui para vocês, e daí o próximo aqui também vai ser apenas uma citação. O nome dele é Murmucusmon, né? Murmucusmon não é tão conhecido de vocês, apesar que ele também tem o nível de um Lorde Demônio. Ele não faz parte do grupo dos 7 Lords, ele apareceu principalmente no mangá e no filme de Digimon Frontier, mas no mangá a parte mais interessante é que lá ele era um Holy Angemon, e esse Holy Angemon, quando ele caiu da graça, ele acabou se transformando em um Murmucusmon. Então é meio que uma forma que funciona da mesma forma que o Seraphimon virando Demon, mas no caso foi o Holy Angemon que virou Murmucusmon. Vou apenas citar ele aqui também, porque eu não acho que ele pertence a essa linha evolutiva de forma alguma, porém é possível que o Patamon acabe alcançando essa forma também de maneira correta e tudo mais, né? Então fica interessante, porque tanto o Angemon, quanto o Holy Angemon, quanto o Seraphimon tem formas caídas, né? Olha que interessante. Então agora que a gente já tirou tudo isso da nossa frente, vamos continuar porque tem mais formas Mega ainda pra gente conversar. Então a próxima aqui da lista é chamada de Dominimon, que vai aparecer aí pra vocês. O nome dele, obviamente, vem dos domínios, dos Dominions, né? Que são parte dos panteões dos anjos e tudo mais. É um tipo de anjo, né? Os domínios. E o Dominimon é baseado neles.
Como vocês podem ver, ele também é muito parecido com o Seraphimon. E a primeira vez que ele apareceu foi no mangá Digimon V-Tamer 01 também, né? O que é muito interessante. É dito que ele não tem o mesmo nível de santidade de um Seraphimon, né? Porém, ele chega muito perto. Por quê? Por causa do nível de evolução dele. Porque ele também é um Digimon de nível Mega. E ele é muito parecido com o Seraphimon. Quase como se eles fossem irmãos, né? Mas ele não tem o mesmo nível de santidade apenas. A armadura dele é um pouco diferente, dá pra vocês perceberem vários detalhes diferentes aí. E é dito que ele luta de uma maneira muito semelhante ao Holy Angemon. Inclusive ele tem uma espada no braço esquerdo, provavelmente ele se defende da mesma forma e usa ataques muito parecidos. Então ele é mais próximo do Holy Angemon do Seraphimon, então ele fica meio que no meio do caminho assim, e coisas do tipo, né? Então esse foi o Dominimon aqui, e que é mais um Mega, obviamente. A gente vai então pro próximo agora, que é o Clavis Angemon. Clavis Angemon vai aparecer aí pra vocês. Clavis Angemon também evolui de um Holy Angemon. O Clavis Angemon, para começo de conversa, é um Digimon que possui o Anticorpo X. Tá? Ele foi revelado quando os Digimons X foram revelados. Apesar disso, ele também faz parte do Panteão dos Anjos. Ele não tem um nível de santidade tão alto assim, porém o papel dele dentro do Panteão é muito importante. Então, para começar, a aparência dele agora sim é muito, muito diferente. Ele tem uma armadura bem cheia de blocos, né? Bem redonda, bem esférica. Até as asas dele são bem diferentes. Apesar disso, ele parece bastante com um soldado anjo, assim, né? Ele carrega uma grande chave na mão dele, que é a parte importante dele. Até porque ele tem o nome Clavis Angemon. Clavis é uma palavra que se traduz para chave. Então, basicamente, monstro anjo da chave é o nome dele, né? Então, na descrição dele é dito o seguinte: ele protege um portal do mundo digital, chamado Portal Zenith. Esse portal é dito estar conectado com o mundo de fora. Esse mundo de fora talvez seja o mundo real, talvez seja outra coisa, não dá pra saber, né? Apenas que é um portal muito importante para eles. Pro Panteão dos Anjos, esse portal fica lá, onde os anjos ficam, né? Ele é um portal selado com 360 portas. E o Clavis Angemon é o único que possui essa chave. Ele possui a chave mestre, né? Apenas ele pode manusear essa chave, pode usar essa chave, né? E é dito que ele mesmo é parte dessa chave. Tem que ter um Clavis Angemon, senão você não tem a chave para esse portal. E é dito então que ele luta usando essa chave. É muito interessante porque muitas pessoas comparam o Clavis Angemon com os personagens do jogo Kingdom Hearts, onde eles usam chaves sagradas para lutar. Então talvez o Clavis Angemon lute parecido. Se você já jogou Kingdom Hearts, você deve imaginar como o Clavis Angemon deveria estar lutando, né? Ele usa essa chave como uma espada. É dito que ele tem poder o suficiente para conseguir destruir, de fazer desabar o mundo digital inteiro, né? O que é catastroficamente grande e forte. Porém, né, ele usa esse poder apenas contra inimigos que podem vir a tentar a invadir as portas que selam o Portal Zenith, né? Então, muito interessante. O Clavis Angemon eu acho que é um dos Digimons mais interessantes aqui dessa linha evolutiva. Um nível Mega também que pode ser alcançado pelo Patamon, combina perfeitamente com toda essa linha evolutiva também, né? Então, por fim, pessoal, a gente vai para o último nível Mega dessa linha evolutiva, que no caso é um Digimon chamado Godramon. Vai aparecer ele aí para vocês. Então, vocês vão perceber que ele é muito diferente. Provavelmente o Digimon mais diferente que vai ter aqui nessa linha evolutiva, eu pelo menos acho isso. Em vez dele ser um anjo, ele é um deus dragão, tá no nome dele, Godramon, monstro deus dragão, né? Então todo o corpo dele ele tem uma cauda em vez de pernas, ele tem asas nas costas, dá pra vocês contarem até as asas que ele tem. O corpo dele é muito mais besta, mais fera do que todas as formas de evolução aqui. E normalmente ele evolui também de um Holy Angemon. Então todo mundo vai se perguntar assim, nossa, de onde vem esse Godramon, né? Então vamos lá, vamos falar do perfil oficial dele. Na descrição dele, né? Ele é a forma dragão alcançada pelo Patamon, né? Muito semelhante a Holy Dramon. Então todo mundo fala assim, nossa, de onde vem a Holy Dramon? Não é a Ophanimon que deveria estar lá junto com o Seraphimon? Com certeza. Então normalmente quando a Teiyumon evolui para Ophanimon e o Patamon evolui para Seraphimon, fica certo. Quando a Teiyumon evolui para Holy Dramon, se o Patamon evolui para Godramon, fica certo. Vocês entenderam? É mais ou menos essa a relação ali. Ele pertence ao grupo Os Quatro Grandes Dragões, né? E a Holy Dramon, inclusive, também participa do mesmo grupo, que é muito interessante, né? Ele possui um grande anel sagrado em seu braço, que é dito ser a marca dele ser um Digimon sagrado muito poderoso. É dito
também que ele tem 6 asas nas costas dele. Essas asas são rígidas, são muito duras. Ele usa inclusive essas asas como grandes escudos, né? Apesar que lembra bastante o Angemon, ele também tem 6 asas. Prateadas também, né? Em seus braços, pessoal, uma parte muito importante dele, ele possui 2 espíritos selados, que ele usa para lutar, né? Esses espíritos são vivos, tá? Tem consciência e tudo mais. Eles são chamados respectivamente de Amon da chama vermelha e Umon do trovão azul, né? Então um é vermelho, o outro é azul. É dito que o Amon controla a destruição, enquanto o Umon controla a regeneração. Então é uma coisa meio de yin yang, balanceamento das coisas, de destruição e regeneração, coisa boa, coisa ruim, né? Faz bem parte de mitologia de dragões sagrados chineses e tudo mais, né? É dito inclusive que ambos os espíritos são considerados Digimons também, a parte do Godramon, apesar de que eles apenas existem junto do próprio Godramon. Então eles não vão existir tipo um Amon lá e um Umon lá, não. Eles vão passar a existir quando um Godramon existir, tá bom? Basicamente é assim que funciona. Então esse é o Godramon, pessoal, é o último nível Mega, finalmente, dessa linha evolutiva. Porém, agora eu quero citar mais um Digimon para vocês, que é o que eu considero o único nível acima do Mega interessante a ser citado aqui, então vamos lá. Então, de escolhidos para encerrar essa linha evolutiva, a última forma que eu quero citar acima do Mega aqui seria o Omegamon Merciful Mode, né? Ou um Omnimon modo misericordioso, chame como você quiser, que é basicamente uma forma do Omnimon. Mas o que ele está fazendo aqui? Bom, simples. Se você assistiu o Digimon Adventure 3, você sabe onde esse Omnimon apareceu e por que ele apareceu lá. Você teve toda uma fusão entre todas as formas Mega de todos os Digimons dos Digi escolhidos de Digimon Adventure. E dentre todos eles havia um Seraphimon, né? Então eu quis trazer ele aqui, certo? Pelo fato de que o Omnimon Merciful Mode tem asas brancas angelicais. Então eu sempre conectei essas asas por algum motivo, e o fato de que ele tem um branco muito puro no corpo dele, de que dentro dele existiam o Seraphimon e a Ophanimon ou a Holy Dramon, seja lá o que for, que faz com que ele tenha uma forma mais pura, mais angelical, e tudo mais. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que o Seraphimon está dentro dele. Então eu acho que combina bastante que ele apareça aqui, na minha opinião, certo? Então, eu não quero citar muita coisa dele aqui, porque eu acho que ele combina muito pouco com tudo isso. Porém, obviamente ele vai ter ataques baseados no Wargreymon e no Metal Garurumon, né? Ele tem ainda a forma de Omnimon, né? E tudo mais. Apesar da Grey Sword ter se transformado numa katana, né? Então ele usa uma katana chamada Gurei-tou, e que cumpre o mesmo papel do Omegamon. Porém, ele é um Digimon muito mais sagrado, muito mais puro, que tem poderes muito acima graças a isso. E eu acho que muito disso, como eu disse, se deve ao fato de que o Seraphimon e a Holy Dramon estão dentro dele, né? O que é muito importante aqui para essa linha evolutiva. Então, de escolhidos, essa é a última forma que eu queria citar. E dessa forma, então, a linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, essa é uma linha evolutiva que dá muito trabalho de falar dela, principalmente pelos níveis Mega, né? Eu sei que muitas pessoas estavam esperando apenas o Seraphimon ali no final, mas a gente não pode deixar dessa forma, porque realmente, vindo do Holy Angemon, a gente tem vários e vários Digimons de vários acontecimentos diferentes, e eu não posso deixar de citar nenhum deles. Apesar de serem vários muito diferentes, todos eles têm sim conexões muito fortes com toda essa linha evolutiva e fazem com que o grau de importância fique ainda maior, né? Mas essa é a beleza de Digimon. São várias e várias linhas evolutivas, formas diferentes, etc. O objetivo dos vídeos Evolução Correta é trazer a coisa mais certinha, porque, bom, se eu fosse citar aqui todas as formas evolutivas de tudo, de todos que apareceram nesses vídeos, eu ia fazer vídeos de 5 horas toda semana e não daria certo, né? Então, o mais certinho é o objetivo desses vídeos. Apesar de que esse vídeo aqui ficou muito maior do que eu esperava que ele ficasse, né? Eu tentei resumir o máximo possível e falar também da melhor forma possível de cada uma das formas. Então, de escolhidos, eu sei que muitos gostam do Patamon, espero que tenha sido muito legal para todos vocês. Vou pedir aqui no final desse vídeo que você deixe aí os seus comentários, comentem sobre o Patamon, todas as formas evoluídas e tudo mais que eu comentei aqui nesse vídeo. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixe de comentar.
E também, se possível, como sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Até a próxima. Fui, Dia Escolhidos. Tchau, tchau.